Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você, feita com todo capricho, com todo cuidado, com todo carinho, uma videoaula de matemática que com certeza vai te ajudar aí no entendimento das propriedades. E nela eu trago especialmente para você, aluno ou aluna motivada aí do 8º ano, a correção das questões de 17 a 20 da segunda avaliação trimestral de matemática de 2021. É sempre um grande prazer poder estar compartilhando conhecimentos matemáticos. Hoje em dia a gente busca muito na rede, não é mesmo? Tudo aquilo que a gente tem dificuldades, a gente assiste uma videoaulazinha aí e no instantinho a gente adquire aquele conhecimento. E é muito bom o retorno quando a gente está precisando de aprender alguma coisa e encontra um vídeo bacana, a gente fica muito satisfeito e é muito bom também para quem produz. Então eu quero aqui mandar um forte abraço a Mirlene Vieira, que tem me apoiado aqui nesse canal com seus comentários, né? Isso é motivação para nós produtores de conteúdo e a gente produz cada dia com mais satisfação em saber que do outro lado tem pessoas comprometidas com o conhecimento. O conhecimento é a chave do sucesso, não há o que negar. Você jovem, você estudante está no caminho certíssimo, então vamos que vamos. A questão número 17 diz o seguinte: observe a sequência de figuras formada pelos quadradinhos coloridos de cinza apresentada abaixo. Aqui está a sequência. A quantidade de quadradinhos em cada figura pode ser modelada por uma expressão algébrica relacionada à posição n da figura na sequência. A posição n igual a 1 corresponde à figura 1, a posição n igual a 2 à figura 2 e assim por diante. Uma expressão algébrica que modela a quantidade de quadradinhos em cada figura em função de sua posição n na sequência é qual dessas? Então, lembre-se que o n é um número dessa figura na fila. Essa figura é a número 1 e ela tem uma quantidade de 2 quadradinhos. Essa figura é a segunda, então é a número 2 da fila e ela tem uma quantidade de 5 quadradinhos. Essa figura é a número 3 e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. É a quantidade de quadradinhos. Essa figura é a número 4, tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Então agora a gente precisa encontrar uma dessas expressões que condiz com todas as figuras. Vou testar a primeira aqui. A quantidade de quadradinhos, a primeira é 2. Q é igual a n menos 1 mais 3. N é 1. Menos 1 mais 3, 1 menos 1 é 0, mais 3 é 3. E aqui diz que a quantidade tem que ser 2, então já não é a letra A. Letra B diz que Q, a quantidade de quadradinhos é igual a n mais 3. O n é 1, mais 3 dá quanto? Dá 4. Mas diz que a quantidade de quadradinho tem que ser 2, então está fora a letra B também. A letra C diz que a quantidade de quadradinhos tem que ser 3n menos 1. Então Q é igual a 3 vezes o n, que é 1, menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Olha, bateu. Temos que testar os demais. Aqui o n é 2, então Q é igual a 3 vezes n, 3 vezes 2 menos 1, porque o n é 2. 3 vezes 2, 6 menos 1 igual a 5. Confere. Na terceira figura, nós vamos ter Q igual a 3n menos 1, 3 vezes o n, que é 3 menos 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Confere, a quantidade de quadradinhos é 8. Por último aqui, se essa der certo, beleza, 3n menos 1. 3 vezes o n, que é 4, menos 1. 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Confere. Então, como todos deram certo, a alternativa correta é a letra C. A questão número 18 traz o seguinte: observe o ponto N destacado na reta numérica abaixo que está dividida em partes iguais. Então, todas as partes têm o mesmo comprimento. Nessa reta, o ponto N corresponde a qual desses números? Então, se são partes iguais, eu tenho que descobrir primeiro quanto que vale cada parte. Então, se eu pegar aqui 51, que é esse ponto, e diminuir esse, eu vou saber o comprimento de cada parte. Veja bem, eu tinha tomado emprestado aqui
para o 0 ficar valendo 10, tirou 5, ficou 5. Esse aqui que era 11, mas tinha emprestado um para cá, ficou valendo 10, que tirando 9 sobra 1. Esse 5, que é centena, havia emprestado um para as dezenas, ficou valendo 4 menos 4, 0. Então 1,5 é o comprimento de cada pedacinho, mas também é óbvio, né? 48 com 1,5. 49,5 com 1,5, 51. Agora o N vai ser 51 mais 1,5. 0 mais 5, 5. 1 mais 1, 2. 52,5 é o valor desse camarada. Alternativa correta, letra C. Uma questão muito interessante, muito. Lúcio comprou um terreno plano que tem o formato e as medidas como apresentados na figura abaixo. Como esse terreno era todo coberto de grama e ela estava muito alta, Lúcio fez um orçamento para saber quanto cobrariam para apará-la. Para executar esse serviço, certa pessoa cobrou de Lúcio o equivalente a 50 centavos por metro quadrado do terreno. Quantos reais essa pessoa cobrou para aparar a grama desse terreno de Lúcio? Olha que interessante! Existem algumas formas diferentes de fazer isso, mas eu vou na mais simples. Primeiro vamos considerar esse retângulo. Olha que bacana esse gramado, dá até para bater uma bolinha aí, não é? Então, como que se procura área de retângulo? Base vezes altura, um lado vezes o outro. Aqui eu posso dizer que a base é 40, porque lá em cima é. E aqui, embora seja 50, tem 10 que é dessa parte aqui. Então aqui é 40, então eu vou fazer 30 vezes 40. 30, altura, 40, comprimento. 0, 0, 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12. Somando tudo aí, 1.200 metros quadrados. Mas tem grama aqui também, olha, um retângulozinho. Que bacaninha. Quanto que é a base desse retângulo? É 10, porque se lá em cima é 40, de 50 subtrai-se 40, sobra 10. Como eu disse, retângulo é um lado vezes o outro. 10 vezes 10 que dá 100. E ainda falta esse pedacinho do triângulozinho. Aparando a grama aí do triângulozinho. E quanto que é essa altura do triângulo? Veja bem, se aqui é 10 e ao todo são 30, aqui sobra 20. Assim eu tenho um triângulo que a base é 10, a altura é 20. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas por que sobre 2? Porque um triângulo é exatamente a metade de um retângulo. Então a área do triângulo é a base, que é 10, vezes a altura, que é 20 sobre 2. Se você pega 20 dividido por 2, dá 10. Vezes 10 dá 100. Somando tudo aí agora, 1.200 do retângulo maior, mais 100 do retanglinho, mais 100 do triangulinho, vai dar quanto? Somando aí, 1.400 metros, mas diz que é cobrado 50 centavos por metro. Então, 1.400 vezes 50 centavos. 0, 0, 20, elevamos 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 0, 0, 0, 0, 0, somando tudo, 0, 0, 0, 7, 0. Uma casa após a vírgula, uma casinha após a vírgula, R$700. Alternativa correta, letra B de bom dia. Bom dia, de boa tarde, de boa noite, de bons estudos. Bom é estudar sempre, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas estudar. A última questão dessa videoaula, a questão de número 20, diz o seguinte: observe a equação apresentada no quadro abaixo. O valor de x que satisfaz essa equação é qual desses? Então isso aqui na matemática é o arroz com feijão. Primeira coisa que a gente tem que aprender em matemática é resolver uma equação do primeiro grau. Mas como que se resolve uma equação do primeiro grau? Deixando o x sozinho, isolando o x. Então nós vamos deixar antes da igualdade somente o x. Então nós vamos deixar esse 8x aí. Nós vamos trazer aquele 6x para o primeiro membro. Olha, ele estava depois do sinal de igual, veio para antes, então ele veio positivo. Sempre que troca de lado, troca de sinal. Se está mais, passa menos. Se está menos, passa mais. Se está multiplicado, passa dividido. Se está dividido, passa multiplicado. Essa é a regra do jogo. Os números depois da igualdade. Então aqui, 183 já está aí, mas eu tenho que trazer esse 15. Como ele era
positivo, ele passa negativo. 8x com 6x, 14x. 183 tira 15, 168. Isolando o x, deixando-o sozinho. Esse 14 está multiplicado, ele vai para depois da igualdade dividido. X é igual a 168 dividido por 14. Uma vez 14 para 16 sobra 2, desço 8. 2 vezes 14 para 28, nada. Então, o valor do nosso x é 12. O valor de x que satisfaz essa equação é 12. A alternativa correta, letra A. Já até a próxima videoaula. Clique no canto superior direito e vá lá. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.